O final dos anos 60 lembra o movimento dos jovens, das mulheres, dos negros, dos gays. Lembra também os protestos contra a guerra do Vietnã. São esses soldados que voltam para casa mutilados, cegos, surdos, paralíticos, que começam a luta pelos deficientes. Uma luta longa e lenta. Não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro. No Brasil, a lei que estabelece que é crime o preconceito contra o deficiente só surge em 1989. De 25 anos para cá, muitas batalhas, muitas conquistas. A busca pela cidadania dessa grande parcela da população brasileira, você vai ver agora no Caminhos da Reportagem. A deficiência não está mais em ter-se limitações, mas em barreiras. Portanto, a deficiência hoje está na sociedade que não dá os caminhos de cidadania para pessoas com tais limitações físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais. Começar é importante, quer dizer, inovar é começar. É difícil, não é fácil não. É uma coisa assim que eu acredito, eu sou teimosa e eu vou à luta, mas não é fácil. A Lei 7853 foi assinada em 24 de outubro de 1989, um ano após a promulgação da Constituição. Eram tempos de redemocratização e lutas pelos direitos civis em nosso país. E foi justamente na busca dessas garantias que teve origem a legislação que atualmente garante os direitos básicos às pessoas com deficiência. A Lei 7853 ela nasceu de um desejo de um grupo de pessoas com deficiência e de líderes de associações de deficientes que achavam que era preciso fazer uma legislação consistente para que as questões do deficiente no Brasil fossem tratadas com respeito, com dignidade. Existia uma emenda constitucional antes da atual Constituição, mas era uma emenda constitucional que não trazia nada de concreto para a vida das pessoas com deficiência. Como eu costumo dizer, não se queria uma fundação só para o deficiente, se queria que todos os órgãos, ministérios e outros tipos de trabalho tivessem uma atenção especial para a questão do deficiente. Essa lei, sim, ela é uma lei muito interessante porque nela, pela primeira vez, o Estado reconhece sua responsabilidade em relação às pessoas com deficiência. Nela está escrito num dos primeiros artigos, é dever do Estado. Então, são definições do que é dever do Estado em relação à educação, em relação à saúde, em relação ao mercado de trabalho, em relação à acessibilidade, transporte. É a primeira vez nessa lei que se criminaliza o preconceito. Eu acho que essa lei possibilitou, por exemplo, a criação dos conselhos, do Conselho Nacional, dos conselhos estaduais e municipais, que são órgãos de combinação entre governo e sociedade civil. Esse foi um bom exercício. Com relação à criminalização da discriminação no trabalho e nas escolas, ela não gerou muitos efeitos porque o tipo penal era muito aberto, diz assim, recusar sem justo motivo a matrícula ou o trabalho, matrícula em escola ou trabalho para pessoas com deficiência, crime, pena de 8 anos. Só que naquela época qualquer motivo era justo para a recusa. Comparada com as legislações de outros países, a lei brasileira é considerada uma das mais inclusivas das Américas. Segundo especialistas, supera até a lei que protege os deficientes nos Estados Unidos. No momento atual, nós não precisamos nem de legislação mais. Essa etapa está vencida com um outro documento importante que foi juntado à nossa legislação, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, também promulgado pela ONU em 2006. A Convenção da ONU visa atender à necessidade de cerca de 600 milhões de cidadãos com deficiência no mundo. Ela foi dialogada intensamente entre os diplomatas e as pessoas com deficiência de todos os continentes. Havia uma delegação de cerca de 800 pessoas na finalização desse texto, que foram convidadas por organizações não governamentais por serem pessoas com deficiência. Nós efetivamente ditamos 71% do texto, segundo o diplomata neozelandês, Sr. Don Mackay. E essa convenção, ela revoluciona o direito das pessoas com deficiência na medida em que adota o conceito político de deficiência ao superar
as definições meramente clínicas. Antigamente, as leis definiam pessoas com deficiência como pessoas incapazes para realizar os atos da vida, o que, de certa forma, estigmatizava esses cidadãos. Nós pleiteamos e conseguimos que a ONU adotasse o conceito, como disse, político, que significa que ser pessoa com deficiência é uma condição dupla. Trata-se da soma entre impedimentos de ordem física, mental, intelectual ou sensorial, com barreiras sociais que impedem a participação dessas pessoas politicamente, no sentido amplo da palavra. Ele traz como fundamento que a deficiência não é uma questão biológica. Biológica é a minha paralisia, mas a deficiência é um experimento que a pessoa tem em função de que sociedade ela pertence. Essa lógica da ONU que coloca o social, ela é muito interessante, porque ela traz à realidade a questão social, que é impeditiva da inclusão. Portanto, deficiente hoje é a sociedade, não as pessoas que têm impedimentos tradicionalmente estigmatizados. A principal característica do ser humano adulto é a autonomia. O deficiente quer ser autônomo. Por isso, a acessibilidade, que é a rampa, a calçada, o sinal sonoro, o transporte público, é a condição básica para que o deficiente se veja e seja visto como um cidadão autônomo. Curitiba é uma referência em termos de mobilidade urbana. Sempre se viu, sempre soube que acessibilidade é igual a cidadania. Pouco a pouco, nós começamos a nos preocupar com o problema da acessibilidade e principalmente com a visão da independência, porque tudo que o portador de deficiência, o cadeirante, tudo que ele quer é independência, é não depender de outra pessoa. Eu sei que em muitas cidades, quando se quer o acesso ao transporte público, se faz rampas. A rampa, em geral, exige que alguém empurre. E é isso exatamente o que o cadeirante não quer. Então, a ideia foi de permitir total independência, de tal maneira que o cadeirante pudesse usar o sistema de transporte como qualquer outra pessoa. Fora isso, pouco a pouco, nas calçadas, o meio-fio, a identificação dos trajetos, principalmente aquelas pessoas que não podem ver, tudo isso começou a fazer parte do dia a dia do planejamento. A cidade deveria fazer muitas coisas pelos cegos, né? Por exemplo, as calçadas, né, não devem conter buracos, né, carros estacionados, né, que isso dificulta, que tem que às vezes sair para a rua arriscado a ser atropelado. Alguns locais têm em braille, né, o nome da rua, a plaquinha assim com um braillezinho. Aqui o meu elevador é cheio de braille, né? Eu sei onde é o subsolo, né? Ali o playground. Tudo. Então, essas facilidades são interessantes. Atravessar a rua é difícil. Eu preciso sempre de pedir ajuda a alguém para garantir a minha segurança e a dela. Ela é treinada para não atravessar quando está passando um carro. Então, se eu dou o comando de atravessar e não está na hora, ela sabe. Mas eu prefiro não colocar ela tão à prova. Então, para garantir, eu sempre peço ajuda para alguém que está mais perto, para avisar quando dá ou não e a gente atravessa. Falta a sociedade, e aí eu diria até a sociedade dirigente desse país, o conhecimento e a sensibilidade do que significa acessibilidade, o que significa essa perspectiva de uma cidade acessível, de uma cidade que atenda às diferenças, né? E que ela consiga ser humanizada de alguma forma. Então é difícil você convencer os nossos dirigentes de que aquilo tem que ser uma política. Não, eu não consigo andar nas calçadas até hoje sem me irritar dos buracos, das coisas todas. Das rampas que fazem, com um degrauzinho assim de paralelepípedo,
para ficar bonitinho e quando a gente chega eu não consigo passar. Eu tenho que pedir ajuda. Hoje em dia já existem ônibus com algumas facilidades, tudo. Não são todos, né? Agora isso tudo ajuda, e muito. Querer entrar nos lugares e saber que o clima ficou tenso ou estranho porque eu cheguei com um cachorro, não ser bem recebida porque eu entrei com um cachorro, às vezes não ser permitida a minha entrada em alguns lugares porque eu tô com um cachorro. Para mim, hoje em dia, em termos de mobilidade, isso é o mais difícil e o mais cansativo. Aprovamos a lei da mobilidade, onde todos os municípios, acho que acima de 100 mil habitantes, elas têm a obrigação de elaborar o plano de mobilidade urbana, né? E o prazo é até abril de 2015, onde as diretrizes traçadas pelo Ministério e aprovadas em lei dão uma ênfase enorme à questão da acessibilidade. Essa é uma questão que muito preocupante. Por quê? Porque se abril de 2015 foi ontem para mim, né? E que eu não vejo a cidade discutir isso. Eu considero hoje em dia no Rio de Janeiro o metrô e as barcas os dois meios de transportes onde eu sou melhor atendida, onde as minhas necessidades são mais levadas em conta. Eu não sei como é isso para outras deficiências, para outras pessoas, mas quando eu estou no metrô e quando eu estou na barca, eu estou assistida. Para embarcar, eu tenho sempre um segurança que me embarca no carro, e quando eu vou sair na estação onde eu tenho que ir, tem um segurança que já foi avisado que eu estou no metrô e que está ali me esperando para me tirar da estação. Então, metrô e a barca, para mim, são os dois melhores meios de transporte no Rio de Janeiro hoje. Pelo menos em São Paulo, eu acho que assim, as coisas estão melhorando. A gente ainda tem muito a melhorar, né? Transporte, rua. Mas os lugares eu percebo que estão tentando olhar mais para os cadeirantes e para as outras deficiências, né? Então, eu lembro que em 2006, eu perguntar se tinha um banheiro acessível era algo estranho para muitas pessoas, né? Ou então você ligava no lugar e a pessoa falava, não, tem acessibilidade. Você chegava lá, tinha um degrau na frente, não tinha banheiro. Então acho que isso está mudando. Existem lugares melhores que outros, muito melhores. Por exemplo, em Austin eu ando lá, eu poderia sair de casa e ir para outro bairro só com a cadeira de roda, não tem um degrau, não tem nada. Eu poderia pegar o metrô. Eu encontrei um rapaz tetraplégico, pior que eu, andando sozinho, entrando no metrô e fazendo tudo ele organizava. A inveja que eu tive foi muito grande. Inveja é pecado, mas eu tive. Mas lá é fantástica. A cadeirante Michele também decidiu que a deficiência não a impediria de conhecer outros países. Na volta, resolveu relatar suas experiências e o blog Guia do Viajante Cadeirante fez o maior sucesso. Eu fico muito feliz. O blog ele nasceu da minha falta de referências de outros deficientes que já tivessem realizado um intercâmbio. E eu percebi, né, que compartilhando isso eu não estava sozinha, porque tem uma série de deficientes que pensam em viajar e gostam muito de sair de casa. E aconteceu até uma surpresa, que quando eu voltei, eu optei em dar continuidade para esse blog, porque eu recebi tantos e-mails e tantas pessoas me perguntando de tanta coisa, que eu resolvi explorar São Paulo e mostrar o que tem para fazer aqui, né? O que é acessível. Porque eu acredito que quanto mais a gente sair de casa, mais a gente vai ser visto e mais as coisas vão melhorar. A seguir, a importância da educação e a inserção no mercado de trabalho. De acordo com o censo de 2010 divulgado pelo IBGE, existem no Brasil cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso corresponde a quase 25% da população do país. A deficiência visual foi a mais apontada e atinge cerca de 18% da população. Depois vem os deficientes com dificuldades motoras, eles são cerca de 7%. Os que têm problemas auditivos são 5,1%.
E os que apresentam algum tipo de deficiência intelectual somam 1,4% da população nacional. Esses números, no entanto, são muito contestados. No conceito clássico de deficiência, que é aquela ideia de que são pessoas que têm uma alteração, uma limitação severa, visual, auditiva, enfim, sensorial, física ou mental ou intelectual, eu creio que nós temos cerca de 24, 25 milhões no máximo. Com a Convenção da ONU, o conceito de deficiência começou a mudar. A Convenção da ONU tem, acho que 8 anos, ela começa a mudar. Por quê? Porque a ONU considera nessa convenção que todos os parâmetros de interação social da pessoa com deficiência devem contar nessa definição. Isso significa o quê? Que você pode até, digamos, ter uma deficiência leve, que praticamente não teria nenhum problema que o acarretasse para que fosse classificado como deficiente e tivesse todos os incentivos para emprego, isso, aquilo. Mas quando essa pessoa interagindo com a sociedade tem uma rejeição muito grande, não tem serviços adequados ou qualquer outro tipo de impedimento, faz com que a sua condição de cidadão seja dificultada. De acordo com o mesmo censo realizado em 2010, 95% das crianças com deficiência com idades entre 6 e 15 anos frequentavam a escola. Um número bem próximo do que foi verificado entre jovens sem nenhuma deficiência, 97%. Eu consegui estudar com uma espécie de mediação dos meus amigos e de alguns professores, assim. Eles compraram a causa, eu ia para a escola, ouvia, depois as minhas amigas iam para minha casa, a gente estudava, elas ficavam comigo até eu aprender o que eu tinha que aprender. Eu estudei em escolas inclusivas, com 5 alunos, foi lá que me alfabetizei, foi lá que eu aprendi a ler, a escrever, a interagir com as pessoas. Tinha amigos meus que estudavam no ginásio, que ligavam para minha casa para conversar comigo. Ninguém duvida mais da importância da educação inclusiva. Mas 2 problemas precisam ser resolvidos: a falta de pessoal, a capacitação dos professores. É necessário aprender a ensinar alunos especiais. Não é fácil. Se eu falar para você que os professores recebem isso e que para eles isso é fácil, não é. Você imagina 35 alunos e dentre esses 35, 2, 3 com necessidade especial. Tem lá todo um conteúdo a ser cumprido, um currículo a seguir, mais a necessidade especial. Então temos a ajuda de uma estagiária, de uma VE, temos, mas não são todos os dias, né? Então elas têm que se desenvolver aí da melhor forma possível, têm que se planejar, têm que estudar, têm que conhecer e têm que estar aberta a isso também, como as crianças, aberta ao que é diferente, né? Para não ser tão diferente assim. Nesta escola do bairro de Guaianazes, em São Paulo, há 3 alunos especiais por turno. Um total de 36 crianças com algum tipo de deficiência. Eles assistem a aula no horário regular de aula e tem no contraturno, ou seja, quem está de manhã frequenta a sala de SAI, que é uma sala mais especializada com a Cláudia, à tarde. E o da manhã é o contrário do turno. Quem está de manhã frequenta à tarde, quem está de tarde frequenta de manhã, mas frequenta o regular das aulas normais também. Como na atual orientação, a frequência na sala de recursos multifuncionais se dá no turno oposto ao que a criança vai para o ensino regular, ele representa uma segunda matrícula e representa verba. O que ocorreu, lamentavelmente, é que o número de encaminhamentos para o AEE foi tão numeroso que atualmente, e eu digo lamentavelmente, há necessidade de um laudo clínico para ir para o AEE. Na minha concepção, isto representa um retrocesso, porque o laudo clínico segue o modelo clínico, o modelo do não pode, isso e aquilo. Apesar dos problemas, na prática a iniciativa parece surtir efeito.
Para a mãe de Lucas Henrique, que tem síndrome de Down, a evolução do menino é clara. Ele não sabia brincar, ele era uma criança muito inquieta, mexia em tudo, aprontava, no virar das costas ele já aprontava. E com o trabalho feito aqui, ele já se concentra, ele senta, ele ouve, eu chamo, ele vem ao meu encontro. Então, muitas mudanças foram observadas. E o processo de alfabetização dele vai começar de agora por diante, né? A gente está trabalhando o nome dele, que ele já faz, entendeu? Ele sabe contar, mas tudo é um processo lento. A gente não pode esperar assim o mesmo desenvolvimento de uma criança que não tem nenhuma síndrome. Mas eu creio que ele vai chegar lá. A convivência com as diferenças também acaba se mostrando positiva para os demais alunos. A integração acaba acontecendo de forma muito natural. Recebem muito bem, mais até do que nós adultos, né? Porque para eles isso na impressão que dá, que para eles é um ganho a mais, né? Um amigo diferente e que eles podem mostrar uma forma diferente de convivência também. A questão da educação, eu acho que é uma situação quase resolvida. Porque hoje não se imagina uma pessoa com deficiência física que não seja na escola comum. Eu acho que não se imagina mais uma pessoa com deficiência visual que não seja na escola comum. Desde que você tenha ali os recursos, de novo, de acessibilidade dentro dos recursos pedagógicos. A mesma coisa em relação à pessoa com deficiência auditiva. Qual é o nosso problema hoje em dia? É dar valor às pessoas com deficiência cognitiva. Quem tem deficiência intelectual ainda está muito desvalorizado pela sociedade. Acreditava-se, vamos usar o passado, que uma pessoa com deficiência, com síndrome de Down, portanto uma deficiência intelectual, que era chamada até deficiência mental, a terminologia a partir da convenção mudou, essa pessoa não seria capaz de nada, ela precisaria ser tutelada o tempo todo, ela não aprende nada, ela não faz nada. O Brasil hoje tem 22 ou 23 pessoas com síndrome de Down que já passaram pela universidade ou estão cursando. Onde foi que você estudou? A primeira escola que eu fui desde pequena era de Niterói, uma escola inclusiva da prefeitura. E era uma escola Aline Sullivan. Era uma escola inclusiva, surdos e ouvintes eram misturados. E foi uma cultura oralizada e eu fazia fono e escrita. Eu estudava surdos e ouvintes, todos incluídos nessa escola. E depois de um tempo, eu passei para a faculdade, estudei pedagogia no INES, no DESU, pedagogia bilíngue, surdos e ouvintes misturados também, até me formar. Em alguns casos, só o ensino regular não é suficiente. Para os surdos, por exemplo, o aprendizado de Libras é fundamental. No Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Educação de Surdos é uma referência no país. A instituição foi criada ainda nos tempos do Império. No meu percurso histórico dentro da área, o que a gente tem é uma dificuldade muito grande dessas crianças se comunicar com suas famílias. Fica muito reduzido. Toda a nossa dimensão subjetiva, todas as nossas questões, nossos sofrimentos, nossas alegrias, nossos medos, nossas tensões, isso tudo não vem. É tudo muito rápido, fome, comer, porque a comunicação não acontece, não há uma língua comum ali. Então é muito complicado mesmo. Eu já tive narrativas de alunos meus dizendo: nunca conversei com meu pai e com a minha mãe profundamente, sempre superficial. E se ressentindo disso, como qualquer criança, qualquer adolescente, né? Em todas as fases, nas fases das dúvidas, construção da sexualidade, escolhas de vida, questões religiosas, medo, alegria, né? As nossas... Enfim, tudo isso que nós somos, né? Assim, a gente tem que pensar o surdo a partir de nós também, como sujeitos humanos, né? Então, é isso, não tem muita diferença. A diferença é você não ter uma língua comum para compartilhar. É só isso e é isso tudo. Se no ensino estamos no caminho certo, muito ainda precisa ser feito para uma melhor inclusão do deficiente no mercado de trabalho. Milhões de pessoas com algum tipo de deficiência simplesmente não conseguem um emprego.
Eu acho que o principal problema é cultural. Quer dizer, é a crença de que a pessoa com deficiência é incapaz. Isso é um estigma milenar, né? E aí a consequência disso é que não se dá oportunidade de inclusão efetiva para as pessoas com deficiência, a não ser por força de muita pressão da sociedade civil e do próprio Ministério Público. O problema é antigo. Para tentar resolvê-lo, foi criada em 1991 a chamada Lei de Cotas. Ela determina que toda empresa tem uma porcentagem de funcionários deficientes e esta cota varia de acordo com o número de empregados. A inserção no mercado do mercado de trabalho é muito complicada, basicamente através das cotas. É a lei de cota e eles ficam ali no setor de serviço, limpeza, entrega de documentos, etc, etc, etc. Então, um menino que fez um segundo grau, ensino médio brilhante, né, um líder e tal, quando ele vai se inserir no mercado de trabalho, já porque precisam trabalhar, eles não conseguem, porque não dominam totalmente o idioma da língua portuguesa e o trabalho não domina o idioma dele. Certamente, qualificação é um dos entraves, né? Assim, a baixa qualificação faz com que as empresas que precisam ser competitivas, precisam inserir de uma maneira adequada, tenham dificuldade de encontrar profissionais que estejam qualificados, né, nas suas mais distintas atuações. Então, assim, é muito importante que para além da qualificação, exista também um caminho que a empresa vai ao encontro das necessidades da pessoa com deficiência e também construa junto a essa capacidade técnica, porque muitas vezes a vontade está ali, o interesse está ali, mas as oportunidades faltaram. Pouquíssimas empresas cumprem a cota e usam como desculpa que o deficiente não está preparado. Essa não é uma realidade. O deficiente tem dificuldade de acesso à educação? Tem, mas na sua grande maioria ele tem uma força imensa para vencer essas dificuldades. A mesma lei que estabeleceu o sistema de cotas também determinou que o SINE, Sistema Nacional de Emprego, faça a capacitação profissional de deficientes quando necessário. Mas a legislação acaba não sendo cumprida à risca. Por outro lado, várias empresas decidiram implantar políticas de diversidade no ambiente de trabalho e já descobriram que, apesar da deficiência ser limitadora, não torna uma pessoa incapaz. Você tinha alguma noção, você já conhecia a carpintaria, você sabia? Não. Eu venho de uma outra profissão. Eu tenho 15 anos de hotelaria. Fiz hotelaria pelo Senac em 98. Terminei dia 22 de agosto de 99. A melhor coisa desse emprego é a dedicação da minha professora Beatriz, a simpatia do meu professor Marcelo, a amizade que eu tenho com os meus colegas, que se tornou uma família para mim. Quando eu li no jornal o dia, que tinha o dia D lá na cidade, que ia dar uma oportunidade para os deficientes físicos, eu não via as dificuldades, eu via o que eu poderia oferecer, eu ia galgar o meu espaço, entendeu? Por isso que eu me lancei. Eu achava que eu já não era capaz, mas depois eu vi que eu era capaz para relembrar tudo novamente, entendeu? Para mim, o português e a matemática foi mais importante, porque você lidar com a mão, pregar um prego, serrar, isso já fica... Agora você calcular, você, entendeu? Para mim eu achava que, assim, pela idade, eu achava que talvez não desse, mas depois eu vi que era tudo tabu. Bom, gente, eu estou aqui na Bahia hoje, que pra gente é uma grande honra do programa especial por estar aqui em Nova York. Agora eu estou aqui dentro da sede da ONU. Aqui atrás de mim está acontecendo uma das palestras. Tem pessoas com ensino de deficiência assistindo. Fernanda Honorato trabalha no programa especial que vai ao ar aqui pela TV Brasil. Há 10 anos ela ocupa a função de repórter. Quem foi a pessoa que você mais gostou de entrevistar? Maria Bethânia, porque me consideraram a primeira repórter também do mundo, porque eu fui fazer uma entrevista com ela e geralmente a Bethânia não dá entrevista para ninguém, mas para mim ela me cedeu, porque ela tem o sobrinho especial e foi através dela que apareceu uma nota imensa minha dentro da Itália. Aí os italianos vieram ao Brasil dizendo que o
por exemplo, estava de parabéns por ter uma síndrome de Down como repórter de referência. Você tem a obrigação de se dedicar muito mais para provar que a deficiência não vai te diminuir em nada, entendeu? É uma coisa muito complicada isso, mas a gente sente orgulho das pessoas que veem isso e me chamam para trabalhar e tudo, mas a gente se cobra demais. O acesso à informação, ao lazer e à cultura. Próximo bloco. Perneta, surdinho, mongoloide. São palavras que a gente sabe que não pode usar. Mas qual a palavra que a gente pode usar? Pessoa com deficiência, pessoa portadora de deficiência, pessoa em situação de deficiência, deficiente. Isso realmente tem importância? Usar a palavra certa? Quem pode nos falar sobre isso é Rosita Edler Carvalho, que há mais de 58 anos estuda e pratica a educação inclusiva. A conceituação é da maior relevância. Eu vou até dar um exemplo, se você me permite, antes de responder qual é a forma correta. Se alguém me perguntar, Rosita, o que é um cego? E eu responder, um cego? Olha, um cego é uma pessoa que não vê, não lê em tinta, não consegue aprender a andar sem ajuda, não consegue fazer provas escritas usando lápis ou caneta. Ele não consegue uma série de situações nas quais outras pessoas que vêm conseguem se sair bem. Bem diferente se alguém me perguntar, Rosita, o que é um cego? E eu disser, um cego? Ué, é uma pessoa como nós. Uma pessoa que cresce, que se desenvolve, que tem desejos, que tem frustrações, que assim como todos nós, quer ter o seu lugar, as suas oportunidades e desenvolver-se da melhor maneira. Veja bem, Vera, no imaginário de quem ouviu a primeira conceituação, o que ficou? O cego não, não e não. Você é um aviador, né? Eu sou. Só não posso pousar, mas voar eu posso. A linguagem tem um efeito produtivo. Ela produz no outro uma representação que vem acompanhada de sentimentos e de atitudes daquilo que nós estamos falando. E essas expressões que você utilizou, elas, à exceção de pessoa com deficiência, que é a expressão atual e que consta de todos os documentos legais no Brasil, é a expressão correta. Por que você não chama um surdo de deficiente auditivo? Né? Por que eu chamo deficiente visual e você não chama? Qual é a diferença? Porque eles são surdos e a marca identitária é essa. Eles não querem ser narrados por um déficit. Porque quando você fala deficiente auditivo, há uma carga histórica, né? Não que as pessoas não possam ser identificadas pelas suas faltas, mas no âmbito da comunidade surda, isso não é visto de uma maneira aceitável. Não há dúvidas de que o preconceito ainda é um grande abismo a ser transposto. É algo que poderíamos comparar com o racismo, já que exclui de alguma forma um grupo minoritário dos seus direitos básicos de cidadão. E o pior é que, para tentar disfarçar a exclusão, a sociedade trata o deficiente de forma paternalista. No Brasil ainda se entende a questão do deficiente como uma questão de pena. Não se percebe que o deficiente é um cidadão como outro qualquer. Eu já sabia o que era síndrome de Down, porque quando eu era pequena, eu vi uma reportagem do Dr. Zan, e eu chamei a minha mãe para ver. E eu abracei isso com unhas e dentes. Eu laço como todo mundo interagiu, como todo mundo dentro, tanto no mercado de trabalho, tanto na sociedade, a não ver discriminação com nenhuma deficiência. Nós todos somos cidadãos iguais, né?
Mas essa dificuldade de implementação sempre foi muito difícil no Brasil, muito, porque desde do desconhecimento da questão, até o fato de que, por causa do desconhecimento, a questão do deficiente é vista como uma questão de caridade, então ela nunca é vista como uma questão de obrigação do Estado, como uma obrigação das empresas, como uma obrigação da sociedade, ela é sempre vista como uma bondade ou uma caridade. Por isso, até hoje, ainda se distribui próteses, aparelhos auditivos, cadeiras de rodas, em programas de doação. A questão é que as pessoas com deficiência ainda estão sendo vistas como sujeitos de caridade. Então, são pessoas que ainda estão muito acostumadas com isso, e o assistencialismo acaba sendo também uma forma de mitigação muito séria da cidadania das pessoas com deficiência, porque o sujeito que não se crê hábil, não se crê capaz, acaba se considerando e sendo visto como um cidadão de segunda categoria. Outra barreira que começa a ser vencida é a da acessibilidade ao lazer e à cultura, embora muitas salas de espetáculo ainda não estejam corretamente adaptadas às necessidades dos deficientes. A semana passada nós estivemos no na Cidade da Arte, lá na Barra, você conhece? E ele foi fundado há um ano e pouco atrás e não tinha acessibilidade para mim. Compramos ingressos de deficiente físico para eu sentar junto com meu marido. Chega lá, tudo amplo, mas o lugar que era para eu ficar, tinha que me carregar e botar a cadeira junto da poltrona dele. Era essa cadeira que ele me oferecia, esse espaço que ele me oferecia como adaptado para deficiente físico. Agora, 2014, um ano e meio atrás, esse bendito arquiteto não pensou que isso é inviável. Aos poucos, porém, algumas iniciativas de inclusão na área cultural começam a dar certo. A Lavoura é uma produtora que produz cinema, teatro, eventos, mostras e também produtos culturais direcionados para as pessoas com deficiência e aplica recursos de acessibilidade em projetos culturais direcionados especialmente para pessoas com deficiência ou não. Audiodescrição para as pessoas cegas, né, que é o recurso que permite a inclusão dessas pessoas em projetos culturais e eventos em geral. Falamos em Libras, que é a língua brasileira de sinais, e falamos em legendas em português, para o público surdo que não faz uso da língua brasileira de sinais, que faz uso da língua portuguesa. Né? Além disso, nós procuramos sempre ter o mesmo material do papel, no caso de uma peça de teatro, programa em braille. E claro que procuramos sempre espaços que tenham também acessibilidade no que diz respeito à mobilidade, a rampas, elevadores, banheiros, né? Então tudo que a gente produz acontece no espaço, que também tem acessibilidade no espaço, no ambiente. Aos poucos os outros atores saem de trás dessa cortina transparente e vão também se aproximando dessa parte da frente do palco. Eles vão parando um ao lado do outro e vão começando a fazer essa mesma ação, como se competissem entre si para ver quem é o mais forte. A maior dificuldade é no teatro, porque o surdo gosta de ver o personagem, as expressões do personagem, o movimento. E a maior dificuldade é a interpretação. A interpretação, a tradução dos personagens é muito difícil. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a legenda, por exemplo. No cinema, às vezes tem um homem e uma mulher conversando, ou um homem e um homem conversando, mas a legenda é de quem? É do rapaz ou é da moça? Não dá para entender. Atrapalha um pouco. Então você tem que perceber quem que tá mexendo na boca. Agora, se os dois estão falando ao mesmo tempo, é um pouco complicado. Precisava ter a legenda, tanto falando de um ou de outro. Isso falta bastante. Sol, sol, mi, do, si, lá, sol, fá, lá, lá, fá, do, si, lá, sol. Eu escrevi um programa junto com uma parceira de grande valor aqui no Brasil, uma professora extraordinária chamada Dolores Tomé,
A gente construiu o Muse Braille, que hoje é um ponto de passagem para todas as pessoas que são cegas e que querem se dedicar um pouco mais à música do ponto de vista teórico, da erudição e outras coisas assim. Tem muito músico cego no Brasil, alguns muito bons. Mas a grande maioria dessas pessoas cegas que tocam música, tocam de ouvido. Então a gente criou um embrião de um sistema para ajudar nesse processo, né? Da pessoa conseguir escrever utilizando uma técnica que foi inventada há mais de 200 anos por Louis Braille, pelo mesmo cara que inventou a técnica de escrita de caracteres, inventou na mesma época, porque Louis Braille também era músico. Porque poucas pessoas sabem, mas Louis Braille era um grande músico. O acesso à informação também começa a ser facilitado para os deficientes. O recurso do closed caption, aquelas legendas que aparecem na tela da TV, e a utilização de libras em alguns programas facilitam em muito a vida dos surdos. Já existe até mesmo um canal de TV na internet dedicado a eles. É a TV Inis. No Tecnologia de hoje, vamos mostrar diversas maneiras como nós, surdos, fazemos uma boa comunicação virtual com quem está distante em qualquer local, cidade e país. Não são seres de uma outra cultura, são pessoas como nós, mas o modo de perceber é diferente. Tanto que nós estamos fazendo uma televisão, nós temos uma televisão, né, a TV Inis, e ela é construída toda nesse sentido, entende? Da percepção deles, do modo como eles organizam. Trabalho muito online, né? Eu faço muito trabalho, principalmente para a Angra dos Reis. E para mim se tornou muito prático, porque ou os exames vêm pelo computador, ou vêm através de CD. E não preciso de muita coisa para realizar meu trabalho. Isso se tornou uma coisa bem acessível para a gente. Mas não é só a internet que vem proporcionando a inclusão de pessoas com deficiência. O desenvolvimento de novas tecnologias contribui demais para a realização das tarefas do dia a dia. Antes do computador, eu tinha um Optacom. O Optacom foi um aparelho criado por um americano cuja filha ficou cega. E ele queria que ela lesse o que ele estava escrevendo com a caligrafia dele. E ele apresentou um projeto para o governo americano, parece que recebeu 3 milhões de dólares e desenvolveu o Optacom. E eu adquiri 2 Optacons. E com o Optacom eu conseguia ler e eu fiz uma faculdade de teologia com o Optacom. Aí o professor chegou, inclusive era o Silas Malafaia, falou assim: como é que eu vou te aplicar a prova? Eu falei: o senhor me dá a prova que eu vou ler com esse aparelho. Aí ele, meio cético, entregou a prova para mim. Era uma prova extensa, eu não estava acostumado com aquele tipo de letra, que é tipo itálico. Aí até que eu peguei o jeito da letra, eu fiz a primeira, a segunda parte, aí acabou o tempo da prova. Faltou a terceira parte. Eu pensei, nunca deixei uma prova em branco. Aí entreguei a prova para ele e pensei, bom, se eu acertar vai dar para tirar uns 6 pelo menos, né? Aí na entrega das provas e das notas, ele falou: o Glauco respondeu a primeira parte toda certa. A segunda parte não errou nenhuma. Então eu vou dar 10 para ele. Existe um sistema muito usado no Brasil chamado DOSVox. O DOSVox, ele permite que a pessoa cega utilize o computador utilizando apenas a comunicação através das mãos, ele digita e o computador fala com a pessoa. E naquela época, em 1993, não tinha nada disso, tá? E uma vez eu estava dando aula e apareceu aquele aluno cego, né? Um garoto inteligente que tinha passado no vestibular, mas a relação dele com o computador era muito precária. E eu dando aula de computação gráfica, perguntei: você sabe usar o computador? Ele falou: claro que eu sei, professor. Bom, como é que você usa o computador? Em 93 não tinha computador que falava. O computador nem fazia barulho, fazia pip, né? Então ele falou: não, eu sento no computador e vou digitando. Você nunca erra? Erro muito, mas pouco. Erro muito, mas pouco, né? E vou usando o meu talento de digitador que eu aprendi no Instituto Benjamin Constant
e vou ali produzindo meus programas. Quando eu erro, o computador não faz o que eu quero, eu pergunto a meu pai ou alguém que esteja perto de mim e vou trabalhando assim, peço a quem estiver perto de mim para me dar uma ajuda. Mas e o que o computador escreve, você sabe? Não, eu pergunto a alguém. E aí eu percebi claramente que para ele precisava de alguma coisa a mais, né? E a gente construiu então o que seria o embrião do DOSVox, que é esse sistema que hoje que fala, que é capaz de ler textos, acessar a internet. E esse aluno teve uma participação fantástica. Ele próprio aprendeu comigo também e a gente construiu junto. O nome do arquivo. Números. Então, eu vou escrever em inglês. Hello. O. Hello. Exclamação. How are you, né? O. Interrogação. Interrogação. My name is Glauco. I. Aí vou botar. O. Ponto. Hello. How are you? My name is Glauco. Outro programa desenvolvido pelo professor Antônio Borges é o Motrix, que permite movimentar o mouse com comandos de voz. O invento foi criado para auxiliar uma médica, uma moça tetraplégica com quem, por esses caprichos do destino, o professor acabou se casando. Um dia eu estava de tarde aqui e vendo pela televisão uma entrevista com o professor José Antônio Borges, que é um expert em acessibilidade. E ele dando uma entrevista quando ele da NAGLE, né? Sem censura, ele falou de todos os projetos dele na época, tudinho, e falava muito de projetos, mas que não tinham ainda aqui no Brasil, estavam fora, mas que ele tinha muita vontade de usar isso, não sei o quê. Aí minha mãe lá da sala, Lena, esse homem que você vai ter que procurar, ele vai fazer um programa para você, vamos ver, né? Aí eu catei ele, até que um dia, na sexta-feira à noite, ele atende e aí começa a falar, vem pra cá que a gente vai tentar fazer. E aí eu precisava de uma coisa que, independente de movimento, teria que ser falando, né? Aí sim, aí que ele começou a trabalhar firme e proporcionou para mim um programa em que eu comando o mouse com a voz, né? Aí o mouse, eu faço comandos com ele, por enquanto em inglês, mas ele vai com a setinha e vai onde eu quiser. Aí nisso foi um relacionamento legal, eu ia muito para lá, ficava com ele no fundão para ir treinando e ele projetando aquilo tudo. E aí, enfim, a gente começou eu chamei para jantar aqui em casa, ele veio nessa noite, para colocar o computador já estava já projetado, o Motrix, né, que é o programa, e aí a gente começou a se relacionar. Para você trabalhar com pessoas com deficiência, você precisa trabalhar junto. A boa solução é a solução que é criada em parceria. Eu sou uma pessoa que tem um conhecimento técnico, mas ela tem um problema. Ela me diz qual é o problema e eu uso o meu conhecimento técnico para dar a solução ao problema. Se eu não tiver o contato com essa pessoa, que é a pessoa que tem um problema, eu posso até inventar uma solução para um problema que provavelmente não é o correto. Se a pessoa tem hoje uma tecnologia que faz com que sua vida melhore, por que ela vai se abster de ter essa tecnologia, se ela está a seu alcance? Se você pode ter uma casa confortável, por que você vai ter uma casa que não é confortável? Então, eu sempre briguei por essas questões que têm a ver muito mais com a tecnologia e com a sua utilização para tornar a vida de nós todos melhor, do que com as questões de falta de alguma coisa em algum lugar. Eu acho que evoluímos. O balanço que o movimento faz hoje é de que, por mais que falte, e alguns dizem falta quase tudo, tem muito mais do que há 30 anos atrás, quando o movimento começou no país. Hoje eu não sinto mais essa deficiência toda. Eu sinto que eu não posso andar nem mexer. Mas o resto todo a gente faz. A gente viaja pelo mundo, vamos a outros países, vamos a todos os lugares. Que a gente é feliz do jeito que a gente somos. Basta acreditar na gente. Quando eu me vi sozinha, lógico, é o que eu falo para as pessoas. Você é corajosa. Eu tenho medo, lógico que eu tenho, mas eu não deixo ele ser maior do que eu. Então vai com medo mesmo. A frase que tem pautado a minha vida, e foi uma ideia que eu decidi divulgar, inclusive, é o seguinte: não só para pessoas com deficiência. Jamais acredite nos limites que lhe queiram impor. Acredite nos seus sonhos, eles não têm limites.